Olá a todos. Hoje vamos contar aqui no nosso programa, não é? Pontos para o Futuro. Este podcast incrível com a presença do Dr. Miguel Frasquilho. Então, bem-vindo também. Dr. Miguel, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado É, pelo convite também. É um gosto enorme estar aqui para nós convosco. também. Obrigada, Ana e Valentina, e obrigado, Filipe Lourenço, também, por esta honra, não é? Eu vou começar por apresentar, porque este programa hoje é dedicado aos valores no século XXI. E os valores são conceitos como a ética, a integridade, a liberdade, a união, e no fundo definem aquilo que é importante para nós, estão nas bases das nossas decisões e também do ADN corporativo, institucional. E quando nós conseguimos colocar, tanto como seres humanos como empresas, os valores em prática, conseguimos resultados muito mais exponenciados e alinhados, não é? Com a nossa paleta de valores. E eu começo por apresentar aqui biograficamente o Dr. Miguel Frasquilho. Então, olha, é com grande honra então que o recebemos aqui, o Dr. Miguel Frasquilho, um economista com vasta experiência e liderança reconhecida, é mestre em Teoria Económica da Nova SBE e licenciado em Economia na Católica Lisbon SBE. Foi chairman da TAP Air Portugal. No fundo tem aqui Chairman também e CEO da AICEP Portugal Global, verdade? Deputado à Assembleia da República, Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças e professor universitário, entre outras funções que desempenhou. E presentemente exerce funções não executivas em algumas empresas. É presidente do Conselho Estratégico para a Atração de Investimento Direto Estrangeiro, sim, da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal. E presidente do Conselho Consultivo da ACEPI, Associação Economia Digital. Verdade, Miguel? Bom, e é também vice-presidente das Câmaras de Comércio e Indústria Luso-Chinesa e Araba Portuguesa, não é? E presidente da Assembleia Geral da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, Hong Kong. Aqui um percurso valente, não é? Tem presença regular nos mídias, sendo atualmente anfitrião do programa sobre internacionalização chamado Economia Sem Fronteiras, não é? No canal News Now. Exatamente. É autor e coautor de diversos livros e artigos e é orador em conferências nacionais e internacionais. E há aqui um detalhe que é o seu plano B, não é? Já foi plano B, agora já não é. Mas está na sua essência, não é? A arte musical também habita a sua essência, não é, Dr. Miguel Frasquilho? E tem educação musical com formação em teatro. Bom. E a história da música também. Maravilhoso, eu adoro falar o lado B das pessoas, não é? Tão bom também. É reconhecido pela sua visão global e pelo compromisso com o progresso, é por isso, no nosso entender, não é? Uma inspiração para líderes e empreendedores. Muito bem-vindo. Obrigado, Alexandra. Bom. Então começo por fazer aqui a primeira pergunta. Miguel, qual foi o momento da sua carreira em que os seus valores foram testados de forma mais intensa e como é que lidou com isso? Olha, Alexandra, essa é uma pergunta muito interessante. Eu podia falar, por exemplo, de vários momentos quando fui governante, quando a Troika esteve em Portugal, que foram momentos muito difíceis. Eu era deputado da Assembleia da República na altura. Fui também, durante um ano em que a Troika cá esteve, presidente da AICEP. Podia falar dos tempos da pandemia, quando era chairman da TAP, e certamente falaremos disso também, mas eu escolhi um outro momento, só vi escolher um outro momento, um dos momentos que para mim foi mais insólito e intenso e que teve lugar numa das minhas missões a um país estrangeiro. E eu tive muitas missões ao longo da minha vida, quer como governante, como deputado, quando estive no setor privado, na AICEP, na TAP, variedíssimas, e eu não vou identificar quando é que foi, nem que instituição é que estava a servir, de propósito, e já vão perceber porquê. Tive uma reunião nesse país, numa missão externa, nesse país, com um órgão de soberania. E nessa reunião eu fui convidado vou usar o termo que é menos forte, fui convidado a tirar benefício próprio ou vantagem própria se cumprisse determinadas condições do fortalecimento das relações económicas que no fundo eu estava ali para conseguir entre esse país e Portugal. Esse país é noutro continente, é um país muito pobre e não vou dizer mais do que isso. Mas, portanto, este convite, este aliciamento, se chama assim, foi feito. Eu sorri e disse que um órgão de soberania, repito, e lá disse que tudo o que estava ali para ser conseguido, para ser feito, era em benefício dos agentes económicos dos dois países e, portanto, em benefício
das populações e os dois países, como um todo, é que tinham que retirar vantagem do fortalecimento das relações económicas, fossem comerciais, fossem de investimento, o que fosse, entre os países. E as instituições que nós representávamos eram instrumentais para isso. Ou seja, não éramos nós, particularmente, que devíamos retirar vantagem, eram os países como um todo. Bom, enquanto eu sorria e falava disto, pensava nos valores que o meu pai, que nessa altura já era falecido, mas que tinha sido comandante da Marinha de Guerra, comandante da Marinha Mercante, e o que é que ele pensaria daquele momento insólito que eu estava a viver. E eu acho que o que ele esperaria foi exatamente a postura que eu tive, a resposta que dei. Houve uma insistência ainda, mas a minha postura manteve-se exatamente a mesma, foi inabalável, e acho que o meu pai não esperaria outra reação do que aquela que eu tive, porque de facto ninguém estava ali para tirar qualquer vantagem particular, pelo menos eu não estava ali para tirar qualquer vantagem particular da missão que tinha ido realizar a esse país, portanto houve essa segunda insistência quando se percebeu que não sairíamos dali e a reunião terminou. E este foi um momento muito insólito, eu acho que foi talvez o único momento da minha carreira, que já vai longa, em que tive um tal convite, chamemos-lhe assim, para este tipo de questões. Claro, e é mesmo isso, Miguel. E ficámos por aqui. Não houve desenvolvimento. Exatamente. É isso mesmo que são os valores. Os valores tanto nos aproximam daquilo que é importante para nós, como também nos afastam, porque é uma combinação de valores pessoais, não é? E profissionais, daquilo do qual nós não nos queremos meter. É exatamente, esse é um bom exemplo. Boa, que bom. Exatamente. Que bom. Obrigada por essa partilha. Perceba, porque não vou identificar mais por razões óbvias. É óbvio, mas é bom sabermos que há pessoas assim, chamadas verticais, não é? Que vivem com base nos seus valores. E, portanto, o Miguel também já comentou, mas o Miguel tem uma vasta experiência, não é? Foi governante, foi secretário, presidente da ICEP Portugal Global e presidente do Conselho de Administração da TAP, além de, por exemplo, professor universitário, portanto, também tem aqui, não é? Um papel na educação. E adorei ser professor universitário. Bom. E teve cerca de 20 anos na exposição pública e mediática. Tive. Para o bom e para o mal. E nesse período, exatamente. E nesse período, como é que a vivência dos valores que defende moldou, no fundo, aqui a sua intervenção pública? Olha, eu acho que os valores devem ser independentes de nós termos ou não exposição pública ou mediática. A exposição pública, a exposição mediática, o que me ensinou foi que para construir e manter a confiança é preciso agir de forma coerente com os valores que defendemos, ser muito verdadeiro, sermos aquilo que nós somos, porque se vamos colocar-nos num papel daquilo que nós não somos na vida menos mediática, chamemos-lhe assim, tem tudo para correr mal. Da mesma forma que a comunicação verdadeira é fundamental. E tem que ser uma comunicação que explique, uma comunicação que seja transparente e uma comunicação que seja empática. Nós temos que fazer chegar a nossa mensagem às pessoas. E, sobretudo, quando as mensagens são menos boas, quando as mensagens são difíceis. Eu sempre tive um princípio que é: as boas notícias podem ser dadas por qualquer pessoa, as más notícias não. Eu, quando há mais notícias para dar, gosto de ser eu a dá-las. Quer dizer, não gosto porque ninguém gosta de dar mais notícias, né? Mas assume esse papel. Mas assumo completamente. E não gosto sequer, quando há más notícias, não me passaria pela cabeça enviar uma mensagem escrita com essas más notícias. Mas já tenho recebido em vários momentos me aconteceu que notícias menos boas, sejam elas de que caráter forem, de que caráter são, a verdade é que, às vezes, por mensagem, não me parece bem. Eu gosto de dar a cara quando as notícias não são boas, quando as dificuldades são muitas. E, portanto, foi este o espírito que sempre norteou a minha vida. Estes valores moldaram não só o meu discurso público, mas também, no fundo, a forma como me envolvi em processos de decisão. E isto é importante porque acaba por criar, mesmo quando e volta aos momentos que são mais difíceis, são mais difíceis no sentido de que estamos num confronto, ou estamos com opiniões divergentes e sabemos que temos que chegar a um consenso. É sempre bom nós procurarmos a transparência, nós procurarmos
no fundo, não mascarar a realidade. Também não vale a pena ir além da realidade e dizer que temos que ir além disto, além daquilo. Mas sermos verdadeiros, acho que é extraordinariamente importante. E, portanto, eu sempre tentei fazer isso ao longo da minha vida. E há vários momentos onde isso foi marcante. Por exemplo, durante o tempo da Troika, eu achei que, só para dar aqui um exemplo, eu era deputado, na altura, na maior parte do tempo em que a Troika cá esteve, momentos muito difíceis, tivemos que cortar salários, houve muita gente que perdeu os seus empregos, e eu achei que nesse momento difícil, eu era deputado, penso que toda a gente sabe, eu sou filiado no PSD, não é segredo nenhum, eu estou muito afastado da vida política, mas continuo a ser filiado no PSD. E eu sempre fui dos mais ativos no meu grupo parlamentar na procura de entendimentos, de consensos, de pontes com outras bancadas parlamentares, porque era fundamental, mesmo que nós estivéssemos em total desacordo. Mas é sempre importante falarmos sobre as coisas, porque a probabilidade de podermos ser bem-sucedidos ou menos mal-sucedidos é maior. E, portanto, acho que é importante, não é? Que bom. E essa foi também uma das razões pela qual convidámos o Dr. Miguel Frasquinho, porque sabemos que é um homem de pontes e que faz essas pontes e muitas vezes sem serem em períodos de bonança e de boas notícias. Sobretudo quando as dificuldades estão aí presentes. É nesse momento é que é mais importante nós, de facto, tirarmos para fora e procurarmos ouvir. E sabe uma coisa, Alexandra? É importante muitas vezes nós colocarmos nos sapatos da outra parte que nos está a ouvir e percebermos, eu estou no lugar dele ou dela. O que é que eu pensaria sobre isto? Naquela função, com aquele objetivo, o que é que eu faria? E se calhar dar-nos uma visão que nos permite chegar, se calhar, com maior facilidade. Exatamente. Empatia. Não exatamente. conseguir calçar os sapatos dos outros e sentir até os calos dos outros, não sabe ter empatia. Sim. Que maravilha. Ainda aqui na senda de períodos menos fáceis, como Sherman da TAP, Miguel, tenta enfrentar a pandemia. Tivemos todos, não é? Tivemos todos, exatamente. Então, o que numa companhia de aviação não deve ter sido fácil, para não utilizar outros adjetivos aqui, não é? Como é que foi lidar nesse período com as decisões que tiveram que ser tomadas, lidar com pessoas e, no fundo, aqui manter os valores que defende? Foi o período... a minha experiência profissional na TAP, agora independentemente da pandemia, eu acho que foi a experiência profissional mais enriquecedora e desafiante que eu tive. Nesse aspecto foi talvez aquela que mais me permitiu, apesar de ser chairman, não ser CEO, obviamente, mas daquela que mais que mais me enriqueceu e que mais me permitiu também, precisamente pelo período difícil que a Alexandra acabou de mencionar, que foi a pandemia, fazer coisas. Foi o setor talvez que esteve na linha da frente da pandemia, a aviação. De repente ficámos com os aviões todos parados, todos grounded. Estávamos todos de via alta, só de ver os aviões todos parados no aeroporto e a receita zero. Portanto, tivemos que ter auxílio, como é sabido. Toda a gente, senão a companhia fechava, e entre empregos diretos e indiretos, para além de tudo o resto, eram mais de 100 mil que iria acontecer, e portanto o acionista-Estado, na altura os acionistas privados não tiveram a oportunidade de colocar fundos que seriam essenciais para que a TAP pudesse recuperar. Outras companhias tiveram essa possibilidade na Europa e no resto do mundo. A TAP já estava muito endividada, portanto o endividamento não era uma opção, até porque a pandemia se veio a revelar bastante mais longa do que naqueles primeiros momentos, e houve necessidade de colocar em prática um plano de reestruturação que foi muito duro, e no qual nós tivemos que contactar, gestão. Nessa altura, os conselhos de administração, que eram reuniões de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, passaram a ser de semanais. E, portanto, durante 1 ano e meio, que foi o primeiro ano e meio da pandemia, eu acabei por ter um cargo muito executivo, se quiser, sempre com todos os meus colegas do Conselho e com a Comissão Executiva, obviamente, o CEO. Mas de facto foi
foi um tempo em que, mais do que nunca, foi preciso foi preciso explicar o que é que estava em jogo, foi preciso explicar porque é que íamos ter que cortar salários, porque é que havia pessoas que não iam ter os seus contratos renovados, trabalhadores que estavam a prazo e não haviam renovados os seus contratos, e nós, repare, ninguém gostaria de tomar essas decisões. Nós não fizemos com prazer nenhum. Quando às vezes se pensa, gostam de tomar essas decisões, são os malandros. Não. Há alguém que gosta de tomar decisões impopulares, decisões que não agradam a outra parte. Ninguém gosta. Mas os gestores são também, a sua função é salvar, neste caso, as instituições que servem. Sim. E foi isso que nós estávamos a fazer, porque a TAP é uma instituição, de facto, uma instituição empresarial muito importante para o país, e nós sabíamos que se não levássemos a cabo este género de medidas, a Comissão Europeia não aprovaria o plano de reestruturação e seria o fim da TAP. O fim da TAP, e para Portugal isso seria muitíssimo pior do que aquilo que aconteceu. Bom, a verdade é que o plano foi muito difícil. Nós tivemos, há 14 sindicatos na TAP. Na altura havia 14 sindicatos na TAP, hoje não sei se há 14, se há 15. Tivemos que reunir com cada um deles, tivemos que ter reuniões que foram muito duras, mas aqui também lhes faço honra, os sindicatos estiveram à altura, compreenderam que o momento era muito difícil, compreenderam que nós também não queríamos tomar aquelas decisões, mas não tínhamos alternativa. E, portanto, fomos muito as noitadas que nós fizemos na altura, com sindicatos do outro lado, algumas das reuniões, aliás, a maior parte delas não eram presenciais, foram remotas. E conseguimos chegar a entendimentos que levaram a que a companhia apresentasse um plano de reestruturação. E eu, portanto, falo com os sindicatos, com os trabalhadores, falo com os fornecedores, com os lessors, com os financiadores. Todos tiveram que ter o seu contributo. E, portanto, deste ponto de vista, foi uma experiência. Quando eu aceitei o desafio de ser chairman da TAP, eu não estava à espera de que daí a 3 anos me viesse uma pandemia parar ao colo, literalmente. Mas ela veio. Com certeza. E como veio, tivemos que lidar com ela. E, portanto, aqui o que mais me motivou foi, digo sinceramente, foi salvar a TAP, preservar o maior número de empregos possível. Daí o corte salarial, porque se não houvesse corte salarial, iríamos ter que reduzir bastante mais o número de empregados da TAP, e nós não queríamos isso. E, portanto, tivemos que lançar a mão de uma medida menos gravosa, embora apanhasse os trabalhadores todos. A administração deu o exemplo com o corte salarial que teve. Mas, mais uma vez, a transparência e a empatia com a outra parte foram absolutamente fundamentais. Eu estive presente em praticamente todas, não sei se escapou alguma das reuniões que nós tivemos na altura. O acionista-Estado, através do governo, foi muito importante também ter-se envolvido e envolveu-se. E, portanto, foram momentos que eu acho que nunca mais vou esquecer na vida, e sinceramente espero que nós não voltemos a passar por um momento desses. Mais uma Pelo menos, eu acho que mais uma ponto. Eu acho que a última pandemia tinha sido há 100 anos. Eu espero que demore pelo menos mais 100 anos até que venha a próxima. Miguel, quem me conhece, e porque no caso e em concreto, eu como de uma forma compatriota, só posso engrandecer aquilo que acabou de dizer, porque de facto para nós portugueses é importante sabermos de que forma é que muitas das coisas que nós acabamos por ver na televisão e que às vezes acabam por não estar bem explícitas, e de facto é muito interessante aquilo que vem aqui hoje partilhar connosco. Naquilo que foi a sua falamos agora da TAP, a TAP que é se calhar a empresa portuguesa que mais pontos constrói, não é? Sem dúvida. Portanto, e no contexto empresarial, o seu percurso tem uma parte do seu percurso que a mim, como empresário, me dá aqui uma ênfase um bocadinho mais arrojada. No contexto empresarial, qual foi o seu maior desafio enquanto foi presidente da AICEP, naquilo que são a agregação de valores e do valor dentro, portanto, do espaço CPLP? Ainda bem que faz essa pergunta, porque é uma área que sempre me foi muito querida. Eu acho que por vezes Portugal não dá devida atenção aos países e ao espaço que compõem a CPLP.
E eu, neste caso, quando fui presidente da ICEP, construímos, era uma equipa. Eu era o rosto mais visível dessa equipa, mas era uma equipa. Construímos um plano estratégico que uma das vertentes visava abrir uma delegação da ICEP, ter uma antena em todos os países da CPLP. Só não foi possível num. E é fácil de perceber porquê, por razões políticas, essencialmente, que foi a Guiné Equatorial. Foi também um país que entrou muito mais tarde na CPLP, não é? E, portanto, com todas as questões que se conhecem à volta da Guiné Equatorial e que não vale a pena abordar agora. Mas havia países onde se entendia que o volume de negócios entre Portugal e esses países era tão curto, tão pequeno, que não era possível a ICEP ter ninguém no terreno. E são 3 países, essencialmente, onde não havia ninguém, de facto. Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Bom, e fizemos um plano estratégico para abrir delegações da ICEP nesses países e foi sob a minha orientação, isso e comigo como presidente, que o conceito de cooperação empresarial vingou. E eu tive o apoio do acionista-Estado para fazer isso, e ainda bem, porque acho que neste caso a simples presença da ICEP era importantíssima para os empresários portugueses poderem ter uma vida menos difícil nesses países. Como sabes, são países também muito pobres, têm as suas dificuldades, mas onde Portugal é um país muito acarinhado. A presença dos portugueses é fundamental, a presença dos empresários portugueses é fundamental, e ter uma antena como a ICEP, uma agência virada para o comércio e para o investimento, era fundamental. Depois, mais tarde, percebi, já bem depois de eu ter saído da ICEP, que essa prática não foi continuada, o que eu entendo que é uma pena, mas tive esse conceito de cooperação empresarial, foi extraordinariamente importante. Repara, já nem vou à Guiné-Bissau e a São Tomé e Príncipe, que estão aqui quase no mesmo fuso horário de Portugal, estão a 4 horas de voo e o outro a 6 horas de voo. Timor-Leste está nos antípodas, está entre a Austrália e a Indonésia. Quanto mais Portugal estiver presente lá, melhor. Claro. Portanto, temos que fazer um sacrifício, sim, temos que fazer um esforço acrescido, sim, mas, quer dizer, se não, com o passar do tempo, quem não está acaba por ser mais esquecido. E eu entendo que instituições, o Instituto Camões, a Embaixada, as escolas portuguesas, a ICEP, são instituições que devem estar presentes e deve haver um investimento, porque não é só um investimento na economia, é um investimento na cultura, é um investimento na língua, é um investimento nos valores portugueses. E são muito importantes. E se os timorenses gostam de Portugal? Gostam, só não ouça, temos 8 horas de diferença em termos de fuso horário, 8, que são 9 no inverno. Portanto, é muito difícil o contacto com Lisboa, com o nosso país, não é? Se nós vamos estar cada vez mais ausentes, há quem tome o nosso lugar. Claro. E, portanto, eu acho que é uma pena nós termos esta, já que a distância física é tão grande, bom, então que estejamos mais presentes um bocadinho. Não há volume de negócios que o justifique. Se calhar não há, mas é por isso mesmo que o conceito de cooperação empresarial é tão importante. Muito bem. E em termos empresariais, e tendo em conta a sua missão à frente da ICEP, que valores considera sustentarem e nortearem as empresas portuguesas no contexto das suas exportações? Olha, as empresas portuguesas eu acho que são aquelas que exportam, e são cada vez mais, felizmente, aquelas que se viraram para fora, seja por necessidade, seja porque queriam mesmo fazê-lo, independentemente de terem essa necessidade. Acho que são muito resilientes, acho que são muito adaptáveis, têm uma cultura muito adaptável, e são muito inovadoras também. E isso é muitíssimo importante. Esses valores são muito importantes para Portugal ser conseguido consolidar em várias zonas do planeta, não só na Europa, em vários setores, desde a tecnologia ao têxtil, ao agroalimentar, os veículos e outro material de transporte, também para atrairmos investidores para o nosso país. E nós também vamos tendo cada vez mais um compromisso com a qualidade
e com a sustentabilidade. E isso é também muito interessante, porque, como sabe, isto tem que ser combinado. A inovação tem que combinar com a tradição e isto é também importante no mundo que nós vivemos, que é cada vez mais inclusivo. Os valores ESG têm que estar cada vez mais presentes e são mais apreciados cada vez mais no mundo. Ainda menos em algumas partes, mas muito mais noutras. E, portanto, acho que as nossas empresas estão a ir pelo bom caminho. Eu tive essa experiência, acho que os nossos empresários são fantásticos, produzem com muita qualidade, podiam talvez agregar-se um bocadinho mais. Não irem tão sozinhos, cooperarem mais uns com os outros. Exatamente, temos essa dificuldade. E repare, o nosso país já é pequeno. Para atingir determinados mercados já é muito difícil. Por exemplo, os Estados Unidos, a China, já é muito difícil. Se nós nos agregássemos um bocadinho mais, era mais fácil. Mas fica este também. Exatamente. Doutor Miguel, que papel que tem os valores nos processos de captação de investimento estrangeiro? São fundamentais. Eu acho que os investidores procuram países que sejam confiáveis. Procuram países que sejam estáveis, que sejam previsíveis, que sejam conduzidos por pessoas de bem, ao fim e ao cabo, que tenham valores íntegros presentes. As políticas económicas são avaliadas pelos investidores. Às vezes Portugal não compara bem em algumas áreas, eu não me canso de o dizer. Por exemplo, uma das áreas que me é mais cara, a política fiscal, surgem alterações todos os anos. Mas porquê? Porquê é que não há uma maior estabilidade? Isso era tão interessante. Mas, apesar de tudo, temos conseguido alguma estabilidade em áreas como a sustentabilidade, como a inovação, algumas áreas da política económica também. E os investidores procuram muito isso, procuram estabilidade, procuram previsibilidade, também procuram condições que sejam mais atrativas, claro, e há áreas onde nós temos que nos tornar mais atrativas, e procuram também, cada vez mais, o respeito pelos direitos humanos e a integração das tais práticas ESG que eu falava há pouco, as práticas ambientais, sociais e da chamada governance. E, portanto, países e práticas que demonstrem este alinhamento estão hoje mais na linha da frente para atrair investidores. E eu acho que Portugal tem tudo para estar nessa linha da frente. Ainda bem, temos aqui pontos para fazer para o futuro. Completamente. Doutor Miguel, na sua experiência com mercados globais, estamos aqui a falar a China e os países árabes. Sim. O que é que pode partilhar também sobre as possíveis aprendizagens acerca das diferenças, não é, de valores interpaíses? E como é que podem ser conciliadas essas diferenças para promover parcerias, de facto, entre Portugal e estes mercados internacionais? É verdade. Olha, a China era, na altura em que eu fui presidente da ICEP, já lá há uns anos, era das economias mais dinâmicas do mundo. Foi o país para onde eu mais viajei durante aqueles 3 anos. Muito para Pequim, Xangai, Shenzhen, e também a chamada Greater China, Hong Kong e Macau, obviamente, sempre. Mas na China os negócios são baseados na construção de relações pessoais sólidas, por exemplo, e de longo prazo. A confiança é absolutamente fundamental, e a paciência. A expressão paciência de chinês não vem por acaso. O que para nós é o longo prazo, 10 anos, para os chineses é um curtíssimo prazo. Os chineses podem fazer projeções e ter planos a 50 e 100 anos. É perfeitamente normal que isso aconteça, de ter coisas a 1, 2 ou 3 anos. Enfim, não é um prazo muito alargado. E nos países árabes, que são hoje a China está com um dinamismo económico menor, também teve uma evolução económica extraordinária nas 2 primeiras décadas do século XXI, mas hoje, os países árabes são bastante dinâmicos, nomeadamente aqueles da região do Golfo. Eu dou como exemplo a Arábia Saudita, que está a abrir-se muito ao mundo. Podemos criticar muitas práticas e podemos ter 2 atitudes, ou excluí-los ou tentar que essas práticas passem a ser
Ou incluir. diferentes, ou Exatamente. incluí-los. Eu prefiro, prefiro Agregar, não agregar. Sim. Claro. E, portanto, vamos ter a Expo Mundial em Riad 2030 e depois o Campeonato do Mundo de Futebol. Não, sim, e o Campeonato do Mundo de Futebol em 2034, que é na Arábia Saudita. São oportunidades extraordinárias. O país é riquíssimo. Está a abrir-se muito. Só para terem uma ideia, a Arábia Saudita foi uma delegação, foi um país onde também, na altura, abrimos delegação da ICEP em 2015. Na altura, ainda não era permitido às senhoras conduzirem. Mas isso, passado 2 ou 3 anos, mudou. Hoje até já há Liga de Futebol Feminina e, como se sabe, são países onde a venda de produtos alcoólicos ainda não é permitida. Eu digo ainda com todas as razões, porque com esta abertura que está a acontecer, eu diria que mais ano, menos ano, isso será uma realidade, até porque se querem abrir, e vão abrir, isso é um país extraordinário, mais forte, não é por acaso que tantos... não só desportistas, mas tantos investidores. Temos o nosso Cristiano Ronaldo, que está lá, não é? E ele foi, mais uma vez, ele viu muito antes de toda a gente o que a Arábia Saudita ia ser. E vai ser, é o país liderante. Há outros exemplos com grande dinamismo económico na região do Golfo, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, o Kuwait, enfim, vários. Mas, de facto, para os árabes, o respeito pelas tradições e a flexibilidade são, para negociar, são valores que são fundamentais. Repare, são culturas muito diferentes daquilo que nós estamos habituados na Ásia, na China e no Japão. É impensável não chegar a uma reunião antes da hora que está marcada. E, digo antes, são 10 minutos, um quarto de hora. É assim. E quando se chega atrasado, pode acontecer que já não há reunião, já não somos recebidos. Sim, claro. A flexibilidade na Arábia, nas Arábias, no mundo árabe, é um bocadinho maior, mas a tradição também é... eu diria que os imponderáveis podem acontecer mais vezes com maior frequência. Mas, no fundo, a conciliação desses valores com os nossos é muito importante e é mais uma vez do contacto entre culturas e tentando, se nós estamos num país como a Arábia Saudita, devemos tentar corresponder aos seus valores negociais, às suas práticas na área dos negócios, da mesma maneira que acontece com a China e com todas as áreas. Na América do Sul é exatamente a mesma coisa, em África também encontrei práticas diferentes. Portanto, Claro. no fundo, a adaptabilidade e a flexibilidade são fundamentais. E respeitar muito as tradições de áreas geográficas e das tradições que são diferentes das nossas. Olha, aproveitando então, como que os líderes podem promover essa inclusão, diversidade ética e integridade nas suas organizações? Olha, eu acho que isso começa com o seu próprio exemplo. Devem adotar uma postura aberta, devem criar, no fundo, um ambiente onde os colaboradores, onde as pessoas sintam que as suas opiniões e as suas contribuições são valorizadas. Políticas que sejam claras, políticas que sejam transparentes, de desenvolvimento e sempre com ética e com integridade, eu diria. Isto deve ser transversal a qualquer nível dentro de uma organização. Se for assim, tem tudo para que a coisa, entre aspas, possa correr melhor e obviamente uma comunicação que seja muito eficaz, mesmo internamente a comunicação tem que ser eficaz e fazer chegar a mensagem a todos os colaboradores. Eu, por exemplo, quando estava na TAP, a minha porta estava sempre aberta para quem quisesse falar comigo. Desde que, obviamente, eu tivesse disponibilidade, se estivesse no estrangeiro, não sei o que, era impossível. Né? Mas estando lá, presente, qualquer pessoa, não era preciso marcar. Se eu estivesse disponível, com certeza que eu falaria com quem quer que fosse. E nesta era da economia digital, Miguel, como é que as empresas podem manter um equilíbrio entre a inovação tecnológica e a confiança? O que é que as empresas podem e devem fazer? Para manter entre a confiança e a inovação tecnológica. Olha, eu acho que é fundamental
A confiança vem das práticas e não é o progresso tecnológico que vai fazer abalar essa confiança. Acho que as coisas têm que seguir lado a lado. Eu costumo dizer que quando não há há muita coisa que as licenciaturas, os mestrados nos ensinam-nos sobretudo a capacidade de raciocinar, de pensar, de conseguir se calhar ver um bocadinho mais além do que quem não teve essa oportunidade de ter essa experiência. Mas há algo que é absolutamente insubstituível e que ou se tem ou não se tem. E se não se tem é uma grande chatice, perdão a expressão, que é bom senso. E eu acho que o bom senso é absolutamente fundamental para quem quer ter práticas de gestão, para quem quer ter práticas de comunicação, para quem quer, no fundo, para quem ambiciona o progresso tecnológico. Repare, não tem que dividir. Pelo contrário, pode ser muito agregador. Exatamente. Tem que agregar. Exatamente, e não tem que estamos agora numa fase em que toda a gente fala da inteligência artificial, o famoso chat GPT e outras ferramentas. Eu não vejo, porque é que a inteligência artificial tem que vir disto, vai reduzir os empregos, muita gente vai deixar de trabalhar por causa disso. Essa conversa já foi tida com a Revolução Industrial. Por exemplo, não me parece que o número de empregos se tivesse reduzido no século XVIII e no século XIX durante esse período. Quando apareceu a internet, disse a mesma assim, e agora é que vai acontecer, vai haver Não acho nada. Acho que os humanos têm muita capacidade de se reinventar e de se adaptar, e no fundo tirar o melhor partido desse progresso tecnológico, porque é disso que nós estamos a falar. Basta nós usarmos, e eu uso bastante o chat GPT, claro, não confio cegamente, acho que é impensável que isso aconteça, podemos ter surpresas muito desagradáveis, mas que pode ser uma ferramenta essencial para, por exemplo, aumentar a nossa produtividade. É absolutamente, isso é absolutamente fundamental. Aliás, estão a surgir novas. Como é que nós podemos usar então estes valores para construir estas pontes neste mundo dividido? Olha, Alexandra, é verdade, o mundo está cada vez mais dividido. Nós vemos os atores, os líderes globais das maiores geografias, dos maiores países, por vezes têm comportamentos que não vou particularizar, mas nós gostaríamos que não acontecessem. Tivemos, desde há 3 anos, estamos com uma guerra na Europa, não é? Vai fazer 3 anos agora em fevereiro. Era de todo evitável. Temos agora a ameaça de algumas políticas económicas, como a imposição de tarifas por parte da maior economia mundial, os Estados Unidos, que se for aplicada, vai com certeza ser pior para todo o mundo, porque a imposição de tarifas, como os manuais de economia tão bem explicam, depois, havendo retaliações, elas acabam por se virar contra quem as implementou. Mas eu acho que a construção de pontes é de facto fundamental, e é como referi, eu toda a vida procurei, acho que procurei ficar, claro que nunca é possível agradar a toda a gente, isso é absolutamente impensável, mas a construção de pontes implica ter uma postura construtiva, uma postura positiva, uma postura da procura da procura das melhores soluções pelo diálogo, pelo contacto, pela partilha. Não devemos guardar essas coisas para nós e tentar impor. Eu acho que isso são valores. Eu sou um grande apologista dos valores positivos, de promoção do diálogo, do entendimento mútuo. Dá mais trabalho? Com certeza que dá. Mas os resultados podem ser muitíssimo melhores. Muito melhores. E a percepção desses resultados, que é muito importante, a percepção das pessoas desses resultados também pode ser muito diferente e pode não ser tão difícil, pode não ser tão má, ou pode ser muito mais positiva do que se não houver essa postura
construtiva. Portanto, eu acho que esse é, para mim, é um dado adquirido e acho que nem sei ser de outra forma. Que bom, essa também é a essência deste programa, Pontos para o Futuro. Não é? Exatamente. E finalmente, Miguel, como pessoa, como profissional, qual é que é o legado que quer deixar para as futuras gerações? Fazendo aqui esta ponte com o futuro. Ui, quem sou eu para deixar um legado? Não, legado, acho que não. Acho que é muito forte essa palavra, Alexandre. Não me estou a ver a deixar um legado, mas gostaria de ser recordado um dia como uma pessoa que procurou exatamente pontes, sempre procurou fazer pontes, procurou sempre o diálogo, foi também reconhecida pela sua integridade, pela sua competência, explicando sempre os motivos das decisões que teve que tomar, sempre emotivo. Eu sou muito emotivo, sou capaz de rir e de chorar com muita facilidade. Nunca deixar, por exemplo, uma pessoa que nunca deixa ninguém sem resposta. Eu acho que noutros países, não sei como é, mas acredito que não seja muito diferente em Portugal. Em Portugal há muita cultura do veto de gaveta. Manda-se um e-mail, manda-se uma mensagem, não se responde. E não se respondendo, pensa-se que há uma resposta. Não há. Não há pior a resposta do que uma não resposta. Se a resposta for negativa, então aí é que eu quero dar uma resposta. Porque é nessa altura que nós temos que dar a cara. Eu posso, inadvertidamente, sendo a exceção, posso me esquecer de responder a uma mensagem, posso me esquecer de responder a um e-mail, mas não faço disso a regra. Claramente. E, portanto, gostava de ser recordado também como uma pessoa que procura ter um respeito enorme pelos outros, porque eu acho que essa cultura do veto de gaveta e do ninho, ou de não deixar, olha, não se responde e está dada a resposta. É uma cultura que é negativa. Eu não me revejo em nada disso. Sou bastante construtivo, também bastante assertivo nas opiniões que exprimo, mas tenho a maior facilidade em reconhecer quando estou enganado, quando estou errado, e se me mostrarem que eu não estou a seguir pelo caminho certo, posso perfeitamente aprender com quem sabe mais do que eu. Portanto, são estes os valores que me norteiam, e eu gostava que alguns desses valores estivessem mais presentes naquilo que nós vivemos hoje em dia no mundo e, sobretudo, em Portugal. E, portanto, é isso. O Miguel disse há pouco uma coisa que eu achei estrondosa, que é: o Miguel sorri com muita facilidade e chora com muita facilidade. Quer dizer que está no meio de 3 pessoas que riem com muita facilidade e que choram com muita facilidade. O meu desafio hoje aqui é, portanto, podermos estender os braços uns para os outros e podermos aqui, de forma simbólica, construir pontos para um futuro melhor. Com certeza. E, portanto, vamos construir essa ponte. Vamos construir essa Obrigado. Obrigado, Miguel. Muito obrigado. Foi um gosto enorme estar aqui convosco. Fantástico. Obrigado.